noite, aqui estou eu, iniciando nessa segunda-feira. Hoje é 17 de fevereiro de 2014, eu estou aqui ao vivo, recebendo o meu convidado como de hábito. Eu quero lembrar que eu faço 3 programas por semana, segundas, quartas e sextas. Hoje nós vamos falar aqui um pouco de quase tudo, porque o meu programa é assim, a gente não fala só da especialidade do convidado, nós falamos de tudo. Eu convidei, é a segunda vez que eu o entrevisto. Na primeira vez, já se passaram uns 15 anos, por essa mesma televisão aqui, a TV, na época era TVC, Canal 20. Doutor médico, cardiologista, Dr. Luiz Machinali, que mora em Foz do Iguaçu há 20 anos. É que eu agradeço por ter vindo, doutor. Obrigado, Lucas. Eu sempre te admirei, inclusive, e gosto muito de tuas críticas, gosto muito de tua maneira de pensar. Porque você é um crítico realmente como tem que ser, isto é, sem medo, como todo qualquer um bom jornalista, né? Jornalista que tem medo, então melhor vá assumir um outro lugar, mas não como jornalista. Eu estou de alma lavada porque estou começando a minha conversa com o Botina Branca Ilustre aqui do meu lado, já recebi logo um elogio pelo meio da cara. Muito obrigado. Doutor, vamos começar a falar de um monte de coisas. Vamos entrar na sua seara. Eu já falei que há 15 anos atrás eu entrevistei, pelos 15 anos mais velho. De lá para cá, a abordagem no tratamento das chamadas doenças coronarianas avançou muito, regrediu, está parado. Um pouquinho sobre isso. Ô, Lucas, a medicina é uma coisa interessante, ela avança a passos de gigante. Eu, para te colocar, por exemplo, se eu vou comprar, vamos supor, uma ressonância magnética, que é um aparelho que custa 5 ou 7 milhões de dólares, alguma coisa por assim. Se eu colocar esse aparelho, comprar, negocio, eu coloquei, o primeiro exame que eu faço, pode ter certeza que a gente está ultrapassado. Então, praticamente, a medicina é assim. E foi excelente que tu tenhas tocado esse assunto, porque muitas vezes se diz, por que razão a medicina é cara? E eu vou abordar essa parte, inclusive, para algumas pessoas que simplesmente dizem, é caro. É simples, muito simples. A medicina é uma profissão cara e caríssima, porque usa altíssima tecnologia. É? A tecnologia que recentemente está sendo elaborada na NASA, ou a Marinha Americana, que normalmente fazem isso, o sonar, por exemplo, que foi feito pela Marinha, é o que nós estamos vendo agora, os ecocardiogramas, que a gente vê, as barrigas das mulheres que vemos neném, veio da época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com os sonares para procurar submarinos, inclusive com a Marinha Americana. Então, praticamente, essa questão das coronárias, como você pergunta, avança muito, muito rapidamente. Naquela época, acredito eu, que começava a se fazer o que se chama balonoplastia, isto é, se dilatava um balão dentro da coronária obstruída. Hoje em dia, isso já está completamente ultrapassado. Superado. Agora se usa o que se chama de stent. Stents são uma molinha, né? Imagina aquelas molinhas que usam as canetas, sabe? Sim. Mas parecia com isso. Só que elas são achatadas e depois então atrás uma parede, então elas abrangem e aí abre a artéria coronária e pronto. Stents. Stents são como chamavam. Antigamente, antes inclusive dos balonetes, junto com eles, se faziam medicamentos com que o coágulo, que por exemplo, fazia com que eles se desmanchassem, mas fazia muitos problemas também. Tá certo. Então, à medida que o dia a dia avança, a medicina avança a passos muito bem. E não só na cardiologia, em tudo que é área. Sem dúvida. Bem colocado. Doutor, e só para finalizar essa passagem aqui, quais continuam sendo os grandes vilões das doenças cardíacas? Em primeiro lugar, genético. Sem dúvida. É? Sim, senhor. A genética? Sim, em primeiro lugar, genético. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, na família, pai, mãe, que tiveram morte súbita na família, que tiveram infarto na tem família, grande chance. Tem uma grande chance de ter. Gordura. Segundo lugar, o colesterol. E para isso tem trabalho, por exemplo, teve um professor uma vez num congresso, não me lembro o nome dele agora, é um professor australiano, numa das conferências dele sobre colesterol, ele disse que quem deveria tratar o colesterol, ou a hipercolesterolemia, como se chama, é o pediatra, não o cardiologista. Por quê? Exatamente interessante. Por quê? Porque eles fizeram um estudo, eu não me lembro se foi na Austrália, as crianças que morriam pré-adolescente ou adolescente, eles dissecavam a aorta deles, aqueles que morriam por acidente, por alguma outra causa, e já começaram a notar que nessa pequena aorta existia já gordura depositada, que iria ser lógica, e essa gordura é que vai se manifestar mais tarde, na idade dos 50, 60 anos. Lógico, se tu tem um fator genético, predisposição, isso aí acelera. Sem dúvida. Então, por essa razão, a primeira causa seria isso. E, logicamente, tudo aquilo que contém praticamente colesterol, e eu sempre digo, o que mais mata é o estresse.
É? É o que mais mata simplesmente E o sedentarismo? O sedentarismo Também, é a mesma né? coisa, porque especialmente sempre quando Deus fez o ser humano, né, o homem, ele não fez as mãos para segurar o volante, nem os pés para o acelerador, nem a troca de marcha. Então eu acho que ele fez exatamente para isso. Nosso Sim. corpo é feito fisiologicamente para caminhar, para andar de carro, para correr, para nos transportar e nossas mãos também. Quando nós não usamos, alguma recuperação. Doutora, a pressão arterial ideal para os indivíduos ainda continua sendo aquela tradicional 12/8? Não. Não é mais? Já houve mudanças, inclusive, com seria? relação a isso. Não, pois é, deixa eu te explicar. Baixou? No último congresso que eu estive no Congresso Brasileiro de Hipertensão, que foi em Belo Horizonte, se não me engano foi em novembro agora, inclusive estava a Sociedade Europeia também, Falou um assim, convênio, você faz em torno de 13/9 agora. Ah, tá bom. Melhorou, porque a minha está 14/8. Doutor, o senhor é vice-presidente da Associação Médica de Foz do Iguaçu. É uma associação poderosa. Eu sempre tenho o hábito de dizer que eu tenho uma admiração por todo tipo de classe. Todos os profissionais têm que ser admirados, mas eu tenho uma admiração muito grande pelos botina branca. Porque quando a gente começa a ficar passando mal, começa a doer, aquele sufoco, ninguém esquece da mãe, do pai e chama o doutor. Nasci, eu quero um médico. Bom, doutor, o senhor é vice-presidente da Associação Médica aqui de Foz do Iguaçu e o presidente é aquele coronel PM aposentado, o Santinho, Coronel Santinho, um abraço para o coronel, provavelmente pode estar até assistindo a nossa entrevista. Ele foi interventor lá junto com o Hari Dajó na Santa Casa, o senhor se lembra, né? E cuidou da Santa Casa para o Dajó e para o Sadir Buzonato. O que vocês, a Associação Médica de Foz, têm a dizer sobre o programa Mais Médico do governo federal? Que aqui em Foz já tem aí mais de 20 médicos, né, cubanos ali da Venezuela, de Bolívia, estão aqui. O que vocês têm a dizer desse programa federal? Inclusive, quando se lançou esse programa, nós estivemos na rua. Inclusive, eu era um que estava, inclusive, com cartazes. Dizendo o quê? Aprovando? Não, todo o contrário. Estou contra isso aí. Porque esse aqui Por que contra isso aí? Porque é um movimento eminentemente político. Doutor, mas lá nos rincões do Brasil não tem médico. Você não vai lá para o Amapá no meio do mato. Mas é o que acabei de dizer, Lucas. Medicina é muito cara. É extremamente cara. Sim, não é mas barato. as pessoas que de baixo poder aquisitivo também, segundo a Constituição, têm direitos iguais a quem tem dinheiro. Nos rincões, os médicos não vão para os rincões. Porque não dá condições para o médico ir para lá. E agora o governo, eu particularmente, o senhor não me pediu minha opinião, então deixa eu ficar quieto. Quer dizer que a Associação Médica, o CRM, os conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina é visceralmente contra o programa. Exatamente. São várias razões. Em primeiro lugar, é o seguinte, é eminente político. Tanto que é político, por que não trazem médico, por exemplo, de outras regiões? Porque 90% dos médicos que vêm aqui são cubanos. Por exemplo, olha quanto paga para um médico cubano. Não chega a R$1.000. Não chega, não. Não chega a R$1.000. Qual é o valor que o governo está pagando? Para onde vai o resto do dinheiro? Nesse aspecto eu concordo com o senhor. É político ou não é político? O resto do dinheiro, de 10 mil eles tiram 1.000 e os 9 mil remetem para a família Castro, que eles precisam de dinheiro. É lógico. Então praticamente começa por aí. Em segundo lugar, você quer ir para uma cidade onde praticamente você não tem absolutamente nada, apenas um estetoscópio, aquele aparelhinho, e um aparelho de pressão. Não faz mais medicina dessa maneira, desse jeito. É assim, doutor? Prática, sim. E em segundo lugar, o governo quer fazer uma medicina do século XIX ou do século XVIII com situações do século XXI. Não tem como. O pensamento do século XXI é uma coisa. A atuação, como tem que ser, é do século XVIII, do século XIX. Não tem como no dia Por que a saúde, doutor, vou aproveitar o senhor ao máximo aqui, o senhor é uma pessoa inteligente, por que aqui no Brasil a saúde pública, a Constituição diz que é um direito do cidadão, né? Está escrito lá, mas a gente vê que a saúde pública é muito ruim, a gente vê as pessoas nas macas segurando o próprio soro ali, e etc, etc, etc.
Por que, na sua opinião, ocorre isso? Afinal, nós somos a sexta economia, a maior economia do planeta. Somos um país rico. E por que acontece isso? Muito simples, Luca. Por quê? No Brasil existe uma coisa crônica que se chama planejamento. Nós não temos planejamento para nada. Se vamos construir um viaduto, então nós o que fazemos? Executamos e depois, então, quando o viaduto está pronto, aí nos damos conta que a rua que ia sair não era por aí, era por outro lado. Certo. Então, falta de planejamento é que nos leva a todas essas situações que estão. Mas, o Lucas, veja bem uma coisa mais gritante agora. Nós estamos com a Copa e temos esse estádio. Eu quero um pequeno exemplo. Esses estádios que começam a custar 300 milhões de dólares, por exemplo, 300 milhões de dólares, e que nós sabemos muito bem que isso vai para 600, 800. Sim. Daí o maior exemplo é o estádio da Arena do Atlético. Era para ter 180 milhões, já está em 300 e ainda está pedindo mais 60. Então o que falta isso aí? Planejamento. Eu acho que tem outro nome esse negócio aí. Bom, porque o dinheiro vai para outro lugar. Eu acho que é roubalheira mesmo. Também, concordo contigo. Mas agora, por exemplo, eu estava vendo o jornal, não sei, me parece em Brasília, construíram um viaduto, que construíram uma coisa que não sabiam o que... E agora não sabem o que fazer com aquilo lá. Então, falta de planejamento. Qual é a diferença entre nós e o Japão? O japonês planeja, executam. O Brasil executa, planeja. Doutor, o senhor veio da Nicarágua. Sim. Da Nicarágua. Sim, senhor. E o senhor já está aqui há 2 décadas, né? Não, 4 décadas. Não, mas em Foz o senhor cheguei em está há 20 71. anos. Ah, o senhor está aqui... Não, é que eu vim aqui para Não, em estudar. Foz o senhor está há 20 anos. 20 anos. Chegou então. Em 94 cheguei. Exatamente. 94. Você está cheguei em Matelândia. Ah, é? O senhor ficou naquela região? Sim, em O Matelândia. senhor se formou onde, Eu doutor? me formei em Porto Alegre, na Federal de Porto Alegre. O senhor fez... Fiz nessa época existiam convênios culturais entre Brasil e América Latina. Tá. Então eu vim através desses convênios E o culturais. senhor é da época daqueles camaradas lá, daqueles de extrema esquerda da Nicarágua? Sandinismo? Sandinismo. O senhor Sim. pegou, lógico, pegou o Sim, sandinismo. porque Sandino praticamente começou em Sandino. 1930 e pouco, né? Que Exatamente. praticamente foi a... É da época. Como é que o senhor está vendo lá a Venezuela com Maduro, que está conflagrada de novo, né? Morreram aí, está dando para matar as pessoas agora no meio. Foram 3 agora. É, e está atirando, ele tem as milícias lá, ele se cercou de milícias perigosas, violentas. Aquilo não tem jeito não, doutor? O Chávez, por exemplo, era um ditador bacana, um ditador que tinha como consequência toda, e ele tinha povo, tinha... O senhor não admirava? Maduro, eu não. O Chaves, não. Maduro é um aprendiz de ditador. Era um motorista, motorista de ônibus e virou presidente. A inteligência dele é pequenininha, não tem como. E aquilo lá, eu não sei não, viu, mas você escreve isso aí, e se algum dia você pode publicar isso aí, mas aquilo eu acho que vai terminar em golpe vai de Estado. explodir, né? Vai terminar em golpe de Estado, o milico vai reassumir, porque infelizmente a Venezuela, tu vê, é onde tem as maiores reservas mundiais de petróleo, e um país que não tem ainda nem papel higiênico. É verdade. A parte da infraestrutura venezuelana. O chavismo acabou com o país. É horrível como está lá. E aqui o PT vai bem? O senhor admira o PT ou tem suas reservas? No começo, eu era um admirador do PT com suas questões filosóficas básicas dele. Isto é, o trabalhador, eu acho que tem que ir, não como uma questão russa, por exemplo, que ele, até o PT fez uma coisa interessante. Ele pegou a questão da Rússia, exatamente, e a transformou em questões políticas. Sem dúvida. Então, praticamente essa história econômica, isto é, vamos dar poder para o povo, não foi bem assim, tanto que o sofrimento que esse povo teve, começando com Stalin. E agora o PT praticamente assumindo as situações foi uma questão política. Eu acho que no começo foi ótimo. Só que depois desvirtuou por causa do ser humano. Toda religião, todo partido político é muito bom. É ótimo. O ser humano que desvirtua completamente. Eu estou conversando com o cardiologista Luiz Machinali. Tem muita coisa ainda para nós conversarmos aqui. O doutor também é filósofo, tem um livro publicado sobre filosofia, portanto um homem culto. E eu vou agora fazer um bloco de intervalo e na sequência vou...
Apoio Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa e pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Voltamos aqui conversando com o Dr. Luiz Maquinari, cardiologista, como foi dito. Doutor, em Foz do Iguaçu nós estamos bem servidos de médicos cardiologistas? Aqui, em Foz? Bem, tem quantos? Me parece, Lucas, que somos em 13 ou 14, uma coisa assim. Na verdade que eu, apesar de ser vice-presidente da Associação Médica, eu não tenho acompanhado muito essa evolução do nosso sistema aqui, porque nesses últimos anos a Associação Médica se envolveu muito mais na política médica, provavelmente dito. Mas nós somos mais ou menos em torno disso, 14, 13, 14. E o que eu sei, posso dizer, é que o Hospital Costa Cavalcante tem um núcleo de médicos especializados em cardiologia muito bom. Fazem cirurgias lá, abrem o peito, etc. e tal. Doutor, o senhor falou uma coisa aí que me despertou minha atenção. Quer dizer que a Associação Médica de Foz está se metendo muito com política. E essa é a função da associação? Não, exatamente. É uma da parte da questão. Por quê? Vocês não têm que discutir a questão da medicina num todo? Não, também. Da saúde da população? Eu acho o seguinte, política... Vocês são políticos também? Não, política você não pode largar jamais. Está inserido em tudo, né? Uma coisa... Exatamente. Um par de sapato que você for comprar, que está inserida a questão política. Eu falo muito isso dos também. Impostos que estão embutidos. E o que são os impostos? São apenas maneiras políticas que são feitas para arrecadar, para depois, inclusive, ou te dar esse dinheiro ao retorno ou botar no colete do... Como é que a Associação Médica está vendo o Renito Moposse tem um ano, né? Vocês acompanham, os médicos acompanham, a gente sabe, como todo mundo. E agora teve essa mudança de modelo no hospital. O senhor acompanhou? Eu acompanhei porque eu vou dizer uma também? coisa. Há muitos anos atrás, antes de ser construído esse hospital, e isso, se ele é mentira, ele está mentindo, o Paulo me chamou inclusive. Eu fui conversar com ele com uma outra coisa, estava o Chico, e me pediu a opinião da construção do hospital. Eu fui eminentemente contra. Não pessoal. Pois não. Fui contra. Sim. Mas por quê? Porque simplesmente, normalmente se já conhecem. O poder público, quando se mete a administrar a questão do hospital, por exemplo, é um absurdo aquilo lá. Veja bem, são mais de 100 mil itens que tem que ser cuidado dentro de um hospital. Desde uma agulha, que custar 0,04 centavos, até por exemplo, uma lâmpada de um tomógrafo, vamos dizer, que não sei, deve estar em torno de 80, 100 mil reais. Uma pola dessa. Além do mais, isso aí, da quantidade de gente que tem que ser administrada com essa questão do hospital, porque é a hotelaria junto. Enfim, é um complexo enorme, não é simplesmente eu vou criar um hospital. É lógico. Não é assim. Concordo. Aí então o que aconteceu? O Reni pegou o rabo de foguete.
Porque eu sempre dizia, enquanto Paulo estiver aqui dentro, são os olhos lindos dele, aquilo lá. Sim. Agora o Reni pegou o rabo do foguete. O senhor se lembra da Santa Casa do Monsenhor Guilherme? Mas exatamente era isso que eu queria dizer. A Santa Casa tinha solução, tinha uma maneira de solucionar, era eminentemente também política essa solução. Era porque lá na Santa... Posso falar, né? Sim. Na Santa Casa do Monsenhor Guilherme, eu acompanhei. O Rally da Ijó fez uma intervenção. Eu chamei aqui o Sadi Busanello. O senhor conhece o Sadi? Foi secretário. Foi secretário da Saúde. Sentou aqui comigo e conversamos sobre isso. Na verdade, a Santa Casa era um bom hospital, tinha condições de estar tocado, mas junções políticas. O senhor sabe muito bem que a Irmandade Monsenhor Guilherme, os senhores ínclitos maçons dessa terra abençoada pela própria natureza, eram que tocavam a Santa Casa. Né? E aí, maçonaria, política, o hospital virou um rolo. Mas nós vamos falar ainda de maçonaria. Tem gente que pensa que maçonaria, quando se fala em maçonaria, o cara se ajeita na cadeira, é tabu. Não é tabu mais não. Maçonaria, existem milhares de livros sobre a maçonaria. E então nós vamos falar também, porque o doutor aqui ao meu lado é um maçom. Um maçom de uma das lojas uma das primeiras lojas da Manuel Ribas, ele é da maçonaria, e escreveu 5 livros sobre maçonaria. Portanto, eu tenho aqui um bode de responsa. Doutor, a maçonaria... Não, mas antes, deixa eu te interromper. Antes eu quero tocar a questão da Santa Casa. Por favor. Vamos deixar bem claro, porque tem uma coisa que ninguém sabe, nem você sabe, que eu vou ter decidido agora. Quando a coisa estava pegando fogo, que nada queria, eu próprio reuni o pessoal, o Fuad, da Santa Casa. Não, na Santa Casa. O Fuad, que era... Vanderlei Teixeira. Interessado. Estava a questão, a representação dos bodes, realmente. Isso. A questão estava o Zelinski, que era... Isso, o Coronel Zelinski. Essa reunião foi feita no escritório do doutor Alain Weston Vanderlei. Alain, meu amigo, Alain, um abraço, advogado. Posso falar? Lá no escritório dele. O Alain também é bode. Tá, no escritório dele. Do Alain? Exatamente. E aí estava nesse aí, ninguém sabe disso. Todos os presentes, isto é, os representantes da Irmandade, os representantes, o Fuad, todos esses representantes optaram em largar tudo sem interesse nenhum, fazer uma reunião e que se formasse uma comissão para tocar Santa Casa. Perfeito. Todo mundo largava tudo. Certo. Se esquecia de tudo. Todo mundo concordou. Eu levei isso para o senhor Paulo. E simplesmente ele nunca teve resposta sobre isso. Porque ele estava com aquela questão incentivada de querer construir a Só para concluir. Poderá me chamar de mentiroso porque eu não tenho prova para dizer. Tá bom. A não ser que estava nessa reunião. Eu já falei disso, eu vivo falando, escrevendo, falando. E o Paulo precisava de construir um hospital para chamar de seu. Porque ele foi concluído. Eu, quando era prefeito de Foz, durante os 8 anos, Foz não tinha hospital, eu construí um hospital. Botei no nome do padre Germano Lauca, que era um baita de um padre, está lá a placa. O Paulo construiu o hospital. Agora, como vai tocar? O senhor colocou muito bem, ele esqueceu que o hospital precisa de lavanderia, precisa de uma cozinha, precisa de copas intermediárias, precisa de todos os equipamentos, é um hotel, né? E foi feito de forma trabalhada. Agora mesmo está com problema. É um hotel de luxo. E agora mesmo está com um problema seríssimo. Sabe por quê? O ar-condicionado é subdimensionado para esse calor infernal que está fazendo e está lá a perigo, a qualquer momento, não ter mais ar-condicionado nenhum. Você já imaginou uma sala de cirurgia sem ar-condicionado? Não tem como. Doutor, então vamos falar agora um pouquinho dos bodes. Eu posso... Meu pai, eu vou fazer uma confessar aqui, eu sou filho de maçom. Meu pai era maçom lá em Goiás e meus tios também, alguns que estão vivos ainda são maçons. Eu tenho interesse danado por maçonaria, eu gosto porque esse negócio de sociedade secreta, ele se reúne, fecha a porta e começa. E desde menino, minha mãe uma vez, mãe, quem está ali afinal? Meu pai ia nas reuniões, eu era molequinho. Cala a boca, menino, lá dentro tem um bode. Bom, doutor, o senhor escreveu, acho que 6 livros, gosta de escrever, isso é importante, a pessoa que gosta de escrever, deixou seu legado para a posteridade, né?
dos quais 5 foi sobre a maçonaria e um livro versou na filosofia. É isso? Exatamente, isso aí. E venderam seus livros, doutor? Na verdade eles foram, esses livros maçônicos que foram escritos foram restritos à biblioteca, a uma escritura maçônica, que é de Londrina. Ah, não ia para levar as livrarias? Não, está na livraria, inclusive está aqui na Funda. Ah, é? Posso comprar? Sim, pode, perfeitamente bem. Eu, infelizmente, não te trouxe, não ia te trazer. Mas você sabe como é que ninguém lê, ninguém lê nada aqui. Isso aí eu fiz. Os livros que eu fiz, eu jamais eu fiz. Eu quis fazer para me postergar. Sim, não, eu fiz porque eu gosto, eu adoro escrever. Tenho paixão por ler, por escrever. E eu gosto muito das questões filosóficas, porque eu gosto de conversar com o filósofo, discutir com o filósofo. Sim. Mandar naquele lugar o filósofo quando eu discordo dele, entendeu? Então são questões. E a maçonaria me permitiu essa questão. Eu, por exemplo, eu era orador, inclusive, eu dava conferência em vários. Digo, era, porque eu não estou participando mais. O senhor está adormecido. Roncando, né? Para quem não sabe, vamos esclarecer. O maçom, quando para de ir às reuniões, ele para. Tem maçom que fica enfastiado. Isso é muito comum, não é raridade não. É muito comum quando ele entra, ele fica com aquela, né? Ele é convidado, aquele ritual todo, e depois, com o tempo, às vezes ele cansa, não sei, perde o interesse e chama-se, ele está adormecido. Mas tu sabe por quê? Pelo que eu estou vendo, o senhor está roncando. Mas tu sabe por quê? Eu imagino que deixa de participar das conversas à porta fechada. Por causa que a maçonaria é uma instituição iniciática. E quando você faz a questão iniciática, você não perde mais essa questão de ser. E uma coisa. É a mesma coisa, por exemplo, você. O que é o vestibular? É uma iniciação. Aí, não é verdade? Não deixa de ser uma iniciação. Depois que entra, não sai mais, né, doutor? É isso aí. Exatamente. Eu quero dizer uma coisa também, que a maçonaria, o senhor é que deveria dizer, mas já que o senhor não vai dizer, eu vou dizer. A maçonaria é tão velha quando Dom João VI, fugindo, aquilo que nós aprendemos lá na escola, o exército napoleônico que invadiu Portugal, o Marechal Janot, lá, né, Junot, a família real portuguesa veio fugindo e trouxe nos navios, que estava a família real, a maçonaria chegou naquela época. Exatamente. É. Eu tenho um livro. Veio junto com a família real. Eu tenho um livro que se chama Detalhes da História, que é exatamente, eu fiz 4 anos de pesquisa sobre de onde realmente... Não é isso mesmo, doutor? Sim. Então, de onde realmente veio a questão maçônica, porque ela começa a partir de 1717, na Inglaterra. Certo. Quando se reuniram, os 4, 5 lojas se reuniram e formaram a grande loja de Londres. Isso. Então aí a pergunta que se faz é assim, bom, se 4 ou 5 lojas se reuniram para formar uma loja, quer dizer que a maçonaria já existia muito antes. Sim. De 1717. Sim. Então eu abordo nesse meu livro de 1717 para trás. Em 1500 a maçonaria chegou ao Brasil. Não, exatamente. Então o que acontece? Você vê desde os tempos romanos, não que se chamava maçônica, não, são as formações que vem vindo. Sociedades, né? As sociedades, uma que outra, até formaram essa questão. Exatamente. E existe toda essa coisa que todo mundo adora, esse negócio de escondidos. 3 pontinhos. Ou Illuminatis, por exemplo. E não sei. Então existe muita coisa com isso. Doutor, uma coisa aqui, vamos voltar aqui para Foz do Iguaçu. Curioso, esse assunto de maçonaria mexe com o imaginário das pessoas. Hoje a gente encontra juízes, militares, delegados. Na polícia, então, é comum de cada 10 delegados, 8, 9 é maçom. Polícia militar tem de montão. Porque as pessoas gostam, né? Eu sou maçom. E aí... E aqui em Foz é engraçado. Aqui em Foz eu pesquisei também. A primeira loja maçônica de Foz é a Manuel Ribas, a mais antiga, do qual o senhor faz parte. Faz parte é outra. É outra. E depois começou a haver as defecções. Hoje tem 9 lojas maçônicas na cidade. 9. 9, é? 9, porque o maçom briga com esse aqui. Corre ali, abre outra loja ali na frente. Tem 9 lojas maçônicas em Foz. Então todos aí, os adormecidos... A loja que eu pertencia, por exemplo, que é desde junho, ela foi uma loja, não foi dissidência. É do Cabral, não é? Sim. Desde junho, a Manuel Riva estava
estava cheia de mágica. Sim, sim. Então o que eles fizeram? Então eles se reuniram, um grupo de 10, E criou uma. o decorado inclusive fazia parte, que ele fazia parte do Rio, É. o Tibidizá era um outro. Sim, Final Tibidizá. Tibidizá, e assim o grupo de 10 se reuniu e formou, então, o que foi assim. Ela tem. E eu fui o primeiro, vamos dizer, eu já era de Janeira, vim para cá e eu fui o primeiro, inclusive. Doutor, vamos fazer um novo comercial, estou conversando com o doutor Machinali, os assuntos aqui hoje prometem. Só para finalizar, nós estamos falando de maçonaria aqui. O senhor não vai levar um puxão de orelha dos outros bodes, não? Não tem nada a ver. Né? Você quer conhecer maçonaria? Entra na internet. Exatamente. Você vai ver tudo. Só tem um detalhe que não encontra na internet, que é a questão quando o venerável é mestre. Isto é, a questão dos veneráveis, dos caras que chegam para a liderança na maçônica. É difícil chegar lá neles. Sim, isso tu não acha. Vamos para o comercial, na sequência voltamos. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como parada cardíaca e infarto. Em caso de intoxicação exógena, droga, álcool, venenos, picadas de aranha, cobra e escorpião. Na ocorrência de maus tratos, violência doméstica grave. Em caso de queimaduras graves. Em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cáustica, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas. Em crises hipertensivas, pressão alta grave. Em casos de afogamentos. Em trabalho de parto, onde haja risco de morte para a mãe, a grávida, ou para o filho, o feto. Na transferência interhospitalar de doentes com risco de morte. Em caso de choque elétrico. Em caso de tentativa de suicídio. Você entendeu? Então essas são algumas situações que você deve chamar o SAMU. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Voltamos aqui, esse é o último bloco, conversando com o médico cardiologista, Dr. Machinali, que trabalha, ele tem um consultório e atende também ali na Unimed, que é a cooperativa dos médicos, né, doutor? O senhor está escrevendo um livro atualmente sobre o que, doutor? Eu estou querendo eu tenho 3 filhas. Três filhas mulheres. 3 filhas mulheres. Eu conheço uma delas, está sempre com o senhor na feira. Isso, comendo pastel. Sempre está comigo na feira como E com os netos, Todos netos. Realmente estou querendo dar uma chance à questão da mulher. Todo mundo acha que eu sou machista, mas não. Porque veja bem uma coisa interessante, rapaz, como a mulher foi degradada a partir da Igreja Católica. A Igreja Católica degradou a mulher de tal maneira que até agora não recuperou. Quando analisa comigo a questão filosófica do princípio. Em Gênesis, na Bíblia, no Gênesis, no capítulo 10, se não me engano, aí depois que a Eva come maçã, vamos chamá-la de maçã por ele se opera, então o Adão se esconde. Certo. Isso está na Bíblia. Sim. E Deus procura Adão. Adão, diz, onde você está, meu filho? Adão, e o Adão está atrás da moita. Ele não responde. Adão, que tu fez? Onde você está? Umas 2, 3 vezes. Até que Adão, ele sai com a cabeça baixa e diz, mas por que tu te esconde, Adão? Porque eu tenho vergonha. Por quê? Porque eu tenho vergonha. A mulher que você me deu como companheira me fez comer aquele fruto. Sim. O que Deus fez? Deus condena a mulher, condena Adão para fazer. Agora, ele não teve coragem, não teve hombridade suficiente para dizer, eu e Eva comemos o fruto. Sim.
Ele não, ele diz, é aquela desgraçada que me fez comer o fruto. Eu sou um coitadinho que não comi o fruto, entendeu? Mas é exatamente isso. E a partir daí vem a condenação da mulher. Tanto é assim que, se não me engano, num concílio que teve de Trento na Itália, se discutiu no ano de 1200 e poucos, uma coisa, se a mulher tinha alma ou não tinha alma. Eu me lembro disso. Então, praticamente, a Igreja Católica esculhambou completamente com a mulher. Quando chega, por exemplo, o protestantismo, levanta um pouco esse aspecto praticamente da mulher. Mas esse estigma dessa mulher chega até agora. Os muçulmanos é a mesma coisa. A questão dos outros, os próprios judeus, é a mesma coisa. É o estigma de querer botar a mulher para lá. Então, praticamente, você tem mulheres praticamente que começam a surgir-se e a ressurgir. Quando vem a queima dos sutiãs nos anos 50, na França, na América. Na América. Exatamente. Vem o que nós estamos vivendo agora. Isto é, surge uma mulher que até agora não sabe o que ela quer. Por quê? Porque a filosofia, a fisiologia da mulher é uma, a fisiologia do homem é outra. O homem não é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Ambos são diferentes. Eles se conciliam. E aí é então que nós temos que entender e proceder. Que o trabalho que a mulher pode exercer como mãe, como esposa, é tão ou mais importante como aquele que o homem faz para trazer o alimento para dentro de casa. Nós somos animais, nós somos instintos. E em primeiro lugar o instinto, antes que a inteligência. E o senhor está falando em tratar mal as mulheres, um dos que mais tratam mal as mulheres é os índios, as populações indígenas, que normalmente o índio fica dormindo na maloca e a mulher vai trabalhar na roça para trazer o mantimento. Eles são muito discriminados também nas populações indígenas. Doutor, o que o senhor achou aí, sua opinião, por favor, sobre esse acontecimento lá envolvendo os Black Blocs? Morreu o cinegrafista. A sociedade sempre hipócrita. Morre um monte de gente. Exatamente. Mas quando morre uma personalidade como um jornalista, a sociedade, não pode, virou esse pandemônio. O que o senhor achou o rapaz que recebeu um rojão na cabeça, morreu, o cinegrafista da Bandeirantes, e os dois garotos lá, com cara de guri cagado, aquele moreninho então, de óculos, parecendo até, né? Lucas, a melhor escola que você tem é a idade. Eu já participei de tudo isso, né? Porrada no meio da rua, já participei de tudo isso aí. Mas à medida que você vai crescendo, que você vai se identificando mais com a paz, mais com o diálogo. Mais com... É lógico que em nada gera a agressão, só gera agressão. Sim. E nós temos grandes exemplos de pessoas que usaram o bom senso. Gandhi, por exemplo, que usou o bom senso, por exemplo, para derrubar aquele assassino o próprio lá, esse que era um assassino, acabou de falecer agora na América do Sul, né? Os ingleses. África do Sul também. Não, certamente, como se chama, o da África do Sul, exatamente. Enfim, todos esses. Mandela. Todas essas pessoas são maravilhosas. Eles não ensinaram. Não ensinaram que o que gera realmente transformação é o bom senso e não a violência. É verdade. Violência gera violência. O senhor é afiliado a algum partido político, doutor? Atualmente não. Mas já foi? Sim. Do PT? Não. Eu fui na época do Maluf. PP? Não, antigamente era PT. Era do Maluf? Do Maluf. O senhor é um admirador do Primo Maluf? Não. Era porque eu li a cartilha. Achou interessante. Achei gostei. Mas é a ingenuidade política. Aí uma vez eu fui ler a cartilha do PT, é a mesma coisa. Idêntico. Todas as cartilhas que você lê desses partidos políticos, praticamente é a mesma coisa. Porque o modelo é o mesmo. E aí é que nós estamos. Você briga aqui no Brasil pelo partido político, não é pelas condições filosóficas que vai te dar uma cartilha política. A briga que existe no Brasil pelo partido é por causa de que, sabe? Não sabe. Interesses outros. Mas interesses principalmente aquele chamado vil metal. Não. E principalmente quanto tempo vou levar na TV. São 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Isso é muito importante para o PT negociar com outro para ter mais tempo. Doutor, eu estou convencido de uma coisa. Eu falo isso abertamente nos meus comentários na CBN, no escrevo também, eu não tenho medo de ser feliz. Eu estou convencido, cheguei ao seguinte convencimento, infelizmente. No Brasil,
o cidadão entra na política com a intenção já, para a intenção de se dar bem. Infelizmente chegamos a esse ponto. Ele não entra pensando que ele vai melhorar as condições do povo e tudo da sua cidade. Ele já entra com aqueles negócios na cabeça de se dar bem. Eu acho que é por aí. Ele não entra mais com... Não, você quando Montesquieu chegou lá e disse... Montesquieu já falava isso. Estava a questão, por exemplo, poder executivo, legislativo e judiciário. Cada um independente, mas ao mesmo tempo... aliás, cada um completamente independente um do outro. Mas o que nós temos no Brasil? Qual é a democracia que não temos? Onde praticamente o poder executivo esmaga o legislativo e esmaga o judiciário pelo poder econômico que ele Só viu que o ele usurpa praticamente todas as condições que eles têm para isso. A política no Brasil, infelizmente, está muito vilipendiada pelos esses acontecimentos, a gente vê. E aí vem as pessoas, o ministro Marco Aurélio, o ministro do Supremo mesmo, deu uma entrevista agora recente, e ele falou, o povo é que vota mal. Mas não é bem assim não, acontece que às vezes a gente não vota mal, é que quando o candidato aparece a nós, com aquelas propostas, a gente acaba acreditando. E quando ele ganha a eleição e entra no esquema, ele muda totalmente de figura. Não é assim? Exatamente. Normalmente é assim que acontece. Eu votei no Lula no primeiro mandato, porque eu queria mudar esse país também. A proposta era interessante, né? O povo e tudo. E eu votei. E de repente deu no que deu. Não votaria mais. É assim. Estamos quase terminando. Minha conversa hoje foi com o Dr. McNally, que sempre me honra aceitando meus convites. Há 15 anos atrás eu conversei com o senhor também. O senhor estava mais magro, menos grisalho, né? Mas são 15 anos, né, doutor? Pois é, e uma coisa eu gostaria de dizer exatamente dele, né? Eu estava também mais magro. Ele era, não, você era mais agressivo, agora ele está mais velho. Não, está um pouquinho mais. Doutor, os anos a gente vai ficando curvado, né? O senhor sabe que a gente vai ficando idoso e vai curvando. Você sabe que você especificamente, e vai me dar um tempinho a mais, você é uma pessoa muito polêmica. Bastante. E essa polêmica, diria em você, por causa de tua maneira de ser. Uma pessoa sincera, não tem medo para ninguém. Tudo. Por isso que eu te admiro. Eu acho que pessoas assim como você, você não está me pagando nada para estar aqui. Você não está me pagando nada para estar aqui. Eu sempre te admirei por causa disso, pela tua sinceridade, pela tua eloquência e tua inteligência que você tem, de querer ser extremamente um jornalista como você. Você não é um jornalista vendido, como são a maioria desses jornalistas, por exemplo, que nós vemos aí na TV, que simplesmente usam o poder econômico. Isso existe tudo que profissão. Eu te admiro muito, Lucas. Muito obrigado. Você, Montesquieu, eu admiro mesmo com relação a isso aí. Agora eu gostaria de tocar um outro assunto que você tocou. Ainda temos 3 minutos. Da questão da maçonaria. Sim, a maçonaria para fechar. Sim, a maçonaria mesmo. É séria. Sim, entre o mesmo maçom se diz assim. O maior segredo da maçonaria é não ter segredo. Esse é outro maçom, isso existiu. E eu gostaria de tocar esse tabu da questão do segredo realmente da maçonaria. Sim, por favor. Uma das coisas que existiu foi no ano realmente 1700 e pouco, quando a Igreja Católica dominava realmente isso. O que fazia a maçonaria? A maçonaria sempre foi contra as questões do despotismo, sempre foi contra aquela miscigenação religiosas, políticas. Então ela dava abrigo aos protestantes que eram perseguidos principalmente pela Igreja Católica e dava abrigo àquelas pessoas que tinham um pensamento intelectual. Tanto que o iluminismo, por exemplo, que foi uma questão, foi um iluminismo praticamente feito por uma questão maçônica. Sem dúvida. São aqueles pensadores que nós temos até agora, esse resquício de toda a Revolução Francesa. Não foi que a maçonaria fez a Revolução. A maçonaria não fez a Revolução Francesa. Os maçons que estavam inseridos dentro da maçonaria fizeram a Revolução Francesa. Então esses filósofos também. Então ali surgiu a hegemonia da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica começou a perder, ou queria perder essa hegemonia, ela foi contra a maçonaria. Aí então veio o principal problema, que foi as comunhões. A maçonaria deve ter umas 15, 20 excomunhões. Isto é, se você entra na maçonaria, você tem um comungado. Mas exatamente foi isso. Então isso que levou a questão muitas vezes secretas. Isto é, eu não vou divulgar o que eu sou para amanhã eu não ter as consequências de estar preso, de ser torturado, que a Igreja Católica fazia isso, e que até agora ela faz praticamente com toda aquela pedofilia que existe. Pegou todos os seus padres, reuniu numa coisa que ninguém mexe. Nós somos um pedófilo, mas aqui ninguém mexe, ninguém vai preso.
Entendeu? Sim. Então o que significa isso? É o poder econômico que a Igreja Católica, inclusive, tem perante isso. A Igreja Católica tem um poder econômico violento, Não, você sabe disso. É um Estado dentro do Estado. Exatamente. Então é essa questão que eu queria abordar. Colocou bem. Há segredo? Por quê? Porque tem razões para haver segredos em relação a isso. Sim. Agora, existe muito tabu nisso aí. Existe muito tabu que a maçonaria do lado do Egito, que veio, tudo isso é Nasceu o berço da maçonaria é a grande aventura. provavelmente seja a Inglaterra. Inglaterra. Mas há outra questão que vem para trás desse negócio. Você viu, nós falamos aqui que em 1500 a maçonaria chegou nas caravelas junto com o João VI. o Dom João VI ao Brasil. Tinha maçom ali dentro. Né? Sim. É só quem estiver interessado, leia a obra do Tolentino, nosso ilustre paranaense, que escreveu 1808, 1822 e 1888. Essas 3 obras contam bem a história. Eu gostaria de tocar o assunto, você tocou outro doutor. assunto também, sobre uma questão interessante e importante, que é o que está faltando muito em nossa sociedade. O que é, É a doutor? questão da ética. Ah, sim. Eu acho, Produtinho difícil, Lucas, né? eu acho, exatamente, eu acho que enquanto os governos e a questão, as escolas, a nossa formação das próprias crianças, nós temos que formar essa questão da ética. Na medicina ela é muito exigida. É né, exigida. doutor? Exigida, Uma das através- mais exigidas da medicina, né? Exatamente. Uma coisa é quando a gente peca com a ética e os conselhos regionais federais de medicina Sim. não perdoam. Né? Eu não sei não, mas a ética no seu ramo, ela é muito arraigada porque precisa muito, né? Exatamente. Imagina um médico ficar consultando... Não, as e principalmente o pessoas. segredo profissional. Exatamente. Até agora o médico felizmente leva isso. sabe? Doutor, quantos médicos tem ao todo fora do município? Tem ideia? 420 e pouco foram que vão chegar essa noite lá na Pouco? rodoviária. Pensei que tivesse mais. Então 400 e pouco, não chega a 500. É? Não chega a 500. Qual é a Organização Mundial de Saúde? A OMC, ela preconiza quantos médicos para cada... São quantos milhares para cada médico? Agora que tu me perdoa, eu sabia disso, mas não me lembro. Mas Agora tem um não- número, não- né? Tem um número. Se não me engano, é um médico Desculpa. para cada 1000 pessoas, uma coisa assim. Um médico para cada 1000, mais ou Uma menos coisa por aí. assim. Essa história de que lá em Cuba pratica-se uma medicina de primeiro mundo, acho que é meio que balela, né? Sim, balela, sim. Eles são muito bons lá e na dermatologia, Isso aí. vitiligo, né? Ainda tem mais que a questão, por exemplo, medicina preventiva, medicina tropical, que não tem outra coisa para fazer, porque lá é tropical mesmo. né? Sim, Medicina preventiva. Agora, essa medicina de alta tecnologia, medicina de ponta, lá não existe. Doutor, a meca da cardiologia continua sendo Cleveland, nos Estados Unidos, né? Não, isso mudou muito. Mudou muito, né? Tem que, Hoje tá por onde? exemplo, o Brasil é um dos países que Tá avançado. sim. Na Hoje, cardiologia. por exemplo, no mundo inteiro... O Unicórnio em São Paulo é centro de referência. Não, não no só mundo, Dante né? Passanese, o Unicoro, da USP, mesmo os outros fora do ciclo de São Paulo, você tem o ciclo de Minas, Porto Alegre, inclusive. Sim. Então, hoje em dia, por exemplo, qualquer trabalho internacional, qualquer coisa, ninguém mexe se também pedir opinião ao Brasil. É? Sim, Estamos por exemplo, nós avançados. estamos muito bem nessa área de cardiologia, sem dúvida nenhuma. Né? E essa é uma das coisas, inclusive, que me deixa feliz quando em todo congresso que eu vou, normalmente eu saio 3, 4 vezes por ano. Sim, para reciclar. Então, normalmente, esse congresso de cardiologia, então tem a Sociedade de Cardiologia, o American Heart, por exemplo, que não sei se é respeito mundial, ele faz parte, inclusive, da nossa de congressos paralelos que são feitos com o American Heart aqui no Brasil. Por exemplo, a questão de hipertensão, o congresso também sulão de hipertensão, Sociedade Europeia de Cardiologia, que faz parte junto. Então, nós estamos sempre falando praticamente a mesma linguagem. Quando se formam, por exemplo, questões, debates, outros, esse debate sempre tem praticamente a mesma coisa. E hoje em dia o Brasil, nessa área de cardiologia, não só na cardiologia, na medicina como um todo, não é mais um país, digamos, de terceiro mundo nisso aí. Nós somos ainda um país ainda não digamos que somos um país de ponta. Sim, mas não estamos muito Não atrasados. estamos muito atrasados. Eu quero agradecer então, dizer que essa conversa será reprisada quando o pessoal aqui entender, porque não tem dia nem hora certa. Mas pode ser acessado no canal Quem Tem TV Vivo, que pega no 99, e Quem Tem Net, que pega no 98. E eu tenho por hábito também, amanhã, daqui 24, 48 horas, eu vou pegar essa conversa minha com o Dr. McNally e vou colocar na minha página à disposição de quem quiser. Quem não assistiu, vai lá no www.hlucas.com.br, que é o meu blog, e eu boto lá. Tenham todos uma boa noite. O senhor pode se despedir de quem nos assistiu, doutor.
Foi tão gostoso essa conversa, Lucas, que Pois eu vou ficar chateado se tu não me convidar outra vez. Boa noite, Daqui pessoal. 15 anos. Boa noite a todos, muito obrigado.